Existem momentos que fraturam a realidade, pontos no tempo e no espaço onde as leis que governam o universo parecem se curvar, se suspender por um instante. Eu dediquei minha vida a investigar esses instantes. E a história que vou contar hoje começa em um desses pontos. Exatamente às 3h17 da madrugada de uma terça-feira de junho, no coração de São Paulo, dentro do silêncio estéril da UTI pediátrica do Hospital das Clínicas. Naquele corredor, onde o único som constante era o bip rítmico das máquinas que mantinham a vida, a enfermeira-chefe Marta Lins sentiu uma pressão no peito. Não era o cansaço de um plantão de 18 horas, nem o cheiro onipresente de antisséptico que nunca saía do uniforme. Era um peso antigo, uma dor fria, alojada na alma há exatos 2 anos, desde o dia em que ela enterrou a própria filha, que partiu naquela mesma unidade, conectada àquelas mesmas máquinas. Marta era uma profissional exemplar, a melhor. Seus movimentos eram precisos, sua mente afiada. Mas por dentro a fé havia se tornado uma cicatriz, uma ilusão cruel que ela desprezava com todas as suas forças. E a manifestação mais irritante dessa ilusão estava ali, no leito 7. Ao lado de Gabriel, um menino de 8 anos em coma profundo há 87 dias, repousava uma pequena imagem de Santo Antônio. A madeira estava gasta, a pintura desbotada pelas mãos de quem reza. Ao lado do santo, um pãozinho. Um simples pão francês, deixado pela avó do garoto, uma senhora chamada Elvira. Mas havia algo errado com aquele pão. Era o terceiro que Dona Elvira deixava em 3 semanas. E em suas rondas solitárias pela madrugada, Marta notava, com um desprezo crescente, que ele nunca mofava, nunca endurecia. Permanecia inexplicavelmente macio, como se tivesse acabado de sair do forno. Este não era o único detalhe que perturbava a lógica de Marta. Havia algo mais. Por vezes, quando passava sozinha pelo leito 7, o monitor cardíaco de Gabriel mudava. O bip regular e mecânico dava lugar a um som diferente, um ritmo suave, quase musical, uma cadência que nenhum manual de cardiologia poderia explicar para um paciente naquele estado. Era um som que se corrigia instantaneamente, voltando ao padrão de coma assim que outro médico ou enfermeiro se aproximava do corredor. Era um segredo entre ela, o menino inconsciente e a máquina. Um segredo que a enfurecia. A pressão na UTI era desumana. O chefe da unidade, o Dr. Ricardo Almeida, era um cético convicto, um homem que confiava apenas em dados, protocolos e na ciência que podia ser medida e replicada. Ele não tolerava erros, não tinha espaço para ambiguidades. E naquela noite, a morte havia visitado a unidade. Uma parada cardíaca no leito 4 levava mais uma criança. O som do choro desesperado da família, abafado pelas paredes, ainda ecoava nos corredores, e cada soluço era como uma faca na ferida aberta de Marta. Cega pela dor antiga e pelo esgotamento recente, ela olhou para o leito 7. A imagem de Santo Antônio, com sua expressão serena segurando o menino Jesus, pareceu zombar dela. Para Marta, aquela estátua era o símbolo de todas as promessas vazias, de todas as preces que se perderam no silêncio. A fé inabalável de Dona Elvira, que vinha todos os dias rezar a trezena em voz baixa ao lado do neto, soava como uma afronta pessoal à sua própria tragédia. Foi então que um impulso, nascido de 2 anos de luto reprimido, tomou o controle. Marta caminhou até o leito 7. O hospital estava em seu momento mais profundo de silêncio, a calmaria que precede a troca de turno. Ela se inclinou sobre o menino. Olhou para a face de madeira do santo. E com um gesto rápido, silencioso e carregado de toda a amargura do mundo, ela cuspiu na imagem. Um ato de profanação no lugar mais sagrado e vulnerável de um hospital. Mas o que aconteceu no segundo seguinte não estava em nenhum protocolo médico. Não houve um trovão, nem um alarme estridente. Houve a ausência, um silêncio súbito, tecnológico e absoluto que engoliu a UTI. Todos os 12 monitores, em todos os 12 leitos ocupados, pararam. As telas que pulsavam com linhas verdes de vida ficaram pretas.
Os bips que marcavam cada batida do coração cessaram. As luzes de alerta se apagaram, simultaneamente. Não foi uma queda de energia. As luzes do corredor continuavam acesas, frias e indiferentes. A central elétrica do hospital, a 2 andares abaixo, operava normalmente. Os aparelhos, as máquinas que eram a extensão da vida daquelas crianças, simplesmente se desligaram, como se uma mão invisível tivesse apertado um interruptor universal. O vácuo de som durou 1 segundo. O pânico que se seguiu foi uma onda de choque. Enfermeiros e médicos de plantão correram para dentro da unidade, seus tamancos de borracha cantando no piso polido. A adrenalina substituiu o cansaço. Ventilação manual, agora! A voz do Dr. Ricardo Almeida cortou o ar mais tensa do que qualquer um jamais ouvira. Ele estava pálido, os olhos varrendo as telas escuras, sua mente treinada para encontrar padrões lógicos em meio ao caos, buscando uma explicação que não existia. Chequem os disjuntores, liguem para a engenharia, alguém me diga o que está acontecendo. Mas ninguém conseguia dizer. Enquanto a equipe se movia com a precisão desesperada de um treinamento de emergência, ambos sendo apertados para forçar ar nos pequenos pulmões, Martha Lins permanecia imóvel ao lado do leito 7. O mundo ao seu redor era um borrão de movimento e ordens gritadas, mas para ela, o tempo havia congelado naquele ponto. Seus olhos estavam fixos na pequena imagem de madeira. Foi então que o primeiro fenômeno se manifestou, não com som, mas com luz. Do leito 7, uma luminescência suave e dourada começou a emanar. Não era a luz de um LED ou de um curto-circuito. Era uma luz orgânica, quente, que parecia nascer de dentro da própria estátua de Santo Antônio, envolvendo-a num brilho que não projetava sombras. E com a luz veio um aroma, um cheiro impossível que se sobrepôs ao odor clínico de álcool e doença. Era o perfume de lírios frescos, como os de um jardim após a chuva, misturado ao cheiro inconfundível de pão recém-assado, o cheiro da providência. O caos cessou. Um a um, os membros da equipe médica pararam o que estavam fazendo, virando-se em direção à fonte da luz e do aroma. O Dr. Almeida, com um ambu na mão, congelou no meio do corredor. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma ordem saiu. O ceticismo, o alicerce de sua vida profissional, estava se desintegrando diante de seus olhos. Todos olhavam, paralisados, para a cena no leito 7. Martha sentiu o chão desaparecer. E na frente de toda aquela equipe médica, na frente do atônito Dr. Almeida, Gabriel, o menino que não respondia a qualquer estímulo há 87 dias, abriu os olhos. Não eram os olhos vidrados de um despertar confuso. Eram olhos claros, presentes, cheios de uma consciência que não deveria estar ali. Ele não apenas acordou, ele se sentou na cama, um movimento fluido e sem esforço, e olhou diretamente para a imagem brilhante de Santo Antônio. E então, com a voz nítida de uma criança que nunca esteve doente, ele disse uma única palavra que ecoou no silêncio sobrenatural da UTI. Pão. Se o que aconteceu antes já desafiava a razão, o que se seguiu a pulverizou. A palavra de Gabriel pareceu quebrar o feitiço. No instante em que ele falou, o monitor do leito 1 piscou e voltou à vida. Depois, o do leito 2. Um a um, em uma sequência inexplicável, os aparelhos começaram a religar, os bips retornando, as linhas verdes traçando novamente os frágeis ritmos da vida. O caos que se instalou foi de outra natureza, uma mistura de pânico, euforia e descrença absoluta. Se essa busca por respostas em meio ao inexplicável ressoa em você, inscreva-se agora, porque a análise dos fatos que se seguiram é ainda mais desconcertante. Gabriel foi imediatamente cercado. Dr. Almeida, agora movido por um instinto puramente médico, começou a dar ordens para uma bateria de exames de emergência. Eletroencefalograma, tomografia, exames de sangue. Ele precisava de dados, de algo que pudesse colocar em um relatório, algo que pudesse explicar o inexplicável. Enquanto levavam o menino, agora completamente alerta e olhando para os rostos chocados ao seu redor com uma curiosidade infantil, Martha permaneceu para trás, como uma estátua de sal. As horas seguintes foram um frenesi de atividade científica tentando decifrar um milagre.
Os resultados dos exames começaram a chegar e cada novo laudo era um golpe mais forte na muralha da lógica. A atividade cerebral de Gabriel era perfeitamente normal, suas funções motoras impecáveis. Não havia o menor sinal de atrofia muscular, nenhuma sequela neurológica que seria inevitável após quase 3 meses em coma profundo. Era como se ele tivesse apenas tirado uma longa soneca. Dr. Ricardo Almeida estava em sua sala, as folhas dos exames espalhadas sobre a mesa. Ele passava as mãos pelos cabelos, o rosto marcado por uma exaustão que não era física, mas existencial. Como ele, um homem da ciência, registraria aquilo? Remissão espontânea e completa? Era um termo técnico que não chegava nem perto de descrever a luz, o cheiro, a palavra. Era uma tentativa de colocar o infinito dentro de uma caixa. Ele olhava para os gráficos perfeitos do cérebro de Gabriel e via o espectro de uma realidade que ele sempre se negava a aceitar. O fundamento do seu mundo havia sido abalado e ele não sabia como reconstruí-lo. Foi nesse exato momento que a porta de sua sala se abriu, sem uma batida prévia. Era Marta Lins. Mas não a enfermeira-chefe, a figura de autoridade impecável que todos conheciam. A mulher que entrou parecia ter envelhecido 10 anos em 3 horas. Seu uniforme estava amassado, o cabelo solto do coque rígido e seus olhos, antes frios e analíticos, estavam inundados por uma mistura de terror e uma estranha, avassaladora paz. Ela parou diante da mesa do Dr. Almeida. Sua respiração era trêmula. E então, com a voz baixa e rouca de quem confessa um crime capital, ela contou tudo. Contou sobre a dor de perder a filha, sobre a raiva que cultivou contra a fé, sobre o desprezo pelo pãozinho que não mofava e pelo som musical do monitor. E por fim, com uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto exausto, ela confessou o ato de profanação, o cuspe na imagem de Santo Antônio. Ela confessou, esperando a demissão sumária, o desprezo, a condenação, esperando o fim de sua carreira. Mas o Dr. Ricardo Almeida apenas a encarou. Ele não disse nada. Não havia raiva em seus olhos, nem julgamento. Havia apenas o reflexo do mesmo abismo que ele próprio encarava. A confissão de Marta não era a causa do caos. Era apenas mais uma variável impossível em uma equação que já não fazia sentido algum. Ele, o homem da lógica, viu na confissão da enfermeira não um ato de indisciplina, mas a peça final de um quebra-cabeça que formava a imagem de um milagre. Ele permaneceu em silêncio, um silêncio que para Marta foi mais pesado e mais redentor do que qualquer sermão. A redenção dela, no entanto, não seria burocrática, teria que ser pública. Na manhã seguinte, o sol de São Paulo entrava pelas janelas da UTI, iluminando um cenário que parecia de outro mundo. Dona Elvira chegou no horário de sempre, o coração apertado como em todos os últimos 88 dias. Mas ao se aproximar do leito 7, ela parou. O leito não estava vazio, mas a criança deitada ali não era o seu neto em coma. Era um menino sentado, com um prato no colo, comendo com um apetite voraz. Era Gabriel. O grito de Dona Elvira foi de pura alegria, um som que purificou o ar da unidade. E foi nesse momento que Marta se aproximou. Diante dos enfermeiros que iniciavam o turno, diante de outros pais aflitos, ela se ajoelhou no chão frio aos pés daquela avó. E em prantos, com o rosto banhado em lágrimas, ela pediu perdão. Não pelo que fez à imagem, mas pela sua própria falta de fé, pela sua amargura, por ter duvidado do amor que mantinha aquela senhora vindo todos os dias. Dona Elvira, sem entender a profundidade daquela confissão, apenas a abraçou. As duas mulheres chorando juntas, uma pela graça recebida, a outra pela graça redescoberta. Se essa busca por redenção te toca de alguma forma, inscreva-se agora, pois o legado deste ato está apenas começando a se desenrolar. A história se tornou incontornável dentro dos muros do Hospital das Clínicas. Era um sussurro que virou conversa, uma conversa que virou um fato. No seu relatório oficial, o Dr. Ricardo Almeida foi o mais clínico e asséptico possível.
Ele descreveu o evento como uma falha em cascata de equipamento de etiologia desconhecida, coincidindo com uma remissão espontânea e completa do paciente Gabriel Neves. Papel aceita tudo. Mas, extraoficialmente, para os colegas mais próximos, em conversas a portas fechadas, sua narrativa era outra. Era a de uma testemunha ocular. De um homem de ciência que viu algo que a ciência não podia nomear. E histórias assim não ficam contidas por muito tempo. De alguma forma, ela vazou. Chegou aos ouvidos de Cláudia Ribeiro, uma repórter investigativa do jornal O Estado de São Paulo, conhecida por seu ceticismo e sua tenacidade. A princípio, ela tratou a pauta como um boato, um caso de histeria coletiva em um ambiente de alta pressão. Mas ela era profissional. Decidiu apurar. Sua investigação começou com cautela. Ela entrevistou, um a um, mais de 10 membros da equipe médica que estavam de plantão naquela madrugada de junho. Enfermeiros, técnicos, médicos residentes e o próprio Dr. Almeida. Cláudia buscava por uma rachadura na história, uma contradição, um detalhe que não se encaixasse. Mas não encontrou. Todos, sem exceção, do mais novo residente ao mais experiente chefe de plantão, confirmaram a mesma impossível sequência de eventos. O blackout simultâneo e seletivo dos monitores, a luz dourada que não fazia sombra, o aroma de lírios e pão quente e o despertar imediato de Gabriel. A cada entrevista, o ceticismo de Cláudia dava lugar a uma perplexidade crescente. A história não tinha furos, pelo contrário, era sólida, coesa, atestada por múltiplas testemunhas oculares altamente qualificadas. A matéria de Cláudia Ribeiro nunca foi publicada na íntegra. O editorial do jornal considerou a história demasiado fantástica, carente de uma explicação científica que pudesse ancorá-la na realidade. Mas a verdade não precisava de manchetes. Ela já vivia, pulsante e transformadora, pelos corredores do Hospital das Clínicas. Meses depois, a vida na UTI pediátrica seguia sua rotina de bips e silêncios, mas algo fundamental havia mudado. Gabriel voltou para casa, para a escola, para seus amigos, perfeitamente saudável, sem nenhuma marca do tempo em que esteve ausente. A pequena imagem de Santo Antônio, com a marca do desprezo de Marta, agora santificada pelo milagre, foi transferida com honras para a modesta capela do hospital. Lá, todos os dias, uma fila silenciosa de funcionários, médicos e familiares de pacientes se forma, buscando um conforto que vai além da medicina. Toda terça-feira, Dona Elvira chega com uma cesta grande. Dentro, 100 pãezinhos de Santo Antônio, ainda quentes. Ela não os deixa mais em um único leito. Ela os distribui, um a um, para as crianças, para os pais, para os enfermeiros. Um gesto de gratidão que se tornou um ritual de esperança. E Marta Lins não foi demitida. Após uma licença médica, ela mesma pediu transferência. Hoje, ela trabalha na ala de cuidados paliativos. A mulher que a raiva quase consumiu, agora se senta ao lado de pacientes terminais, oferecendo não a cura do corpo, mas o bálsamo para a alma. Sua compaixão, forjada no fogo do luto e redescoberta na luz de um milagre, tornou-se seu verdadeiro dom.